Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Volvo EX40 Plus. Essa aqui é a versão de entrada desse SUV 100% elétrico. Na avaliação a gente conta para vocês tudo que muda, tudo que ele tem, tudo que ele não tem, inclusive se vale a pena ou não. Mas esse aqui é o nosso teste de consumo / autonomia urbana, então nós vamos rodar um trecho 100% de cidade, aquele mesmo padrão de sempre aqui no canal, justamente para que a gente tenha uma base comparativa com outros carros. Esse carro infelizmente não tem modo de condução, não tem, por exemplo, um Eco, um Sport, nada disso, você só tem o modo Standard, que é o convencional, e o Off-Road, mas aí não adianta nada, então a gente vai deixar no convencional. E o modo One Pedal vai desligado porque a frenagem regenerativa fica extremamente intensa e eu acho particularmente incômodo dirigir dessa forma. Você não tem outros níveis de regeneração, ou você liga o One Pedal ou desliga. Ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro, logicamente, e lá no final a gente calcula a autonomia para comparar com aquela informada pelo Inmetro. Vamos lá começar o nosso teste de consumo / autonomia urbana aqui com o EX40. Acabei de resetar aqui o nosso trip único de consumo. Isso já é decepcionante, né? A gente tem um carro aqui de marca premium, uma marca muito considerável como a Volvo, e tem só um trip resetável. Numa viagem, por exemplo, você não consegue conferir o percurso só de estrada sem que você perca o percurso total. Mas enfim, o ar-condicionado também já está ligado, como sempre, para manter o nosso padrãozinho. Vamos começar falando sobre a motorização para vocês. Aqui é um carro 100% elétrico, então é lógico que a gente tem aqui um motor elétrico, que nesse caso fica posicionado no eixo traseiro e rende uma potência máxima de 238 cavalos com 42,8 kg de torque. Como fica no eixo de trás, isso já indica que, na maioria das vezes, né, a tração também é traseira. Ressalto que você tem a versão Ultra para esse carro, que logicamente é mais cara, e tem dois motores elétricos. Então lá sim você tem tração nas quatro rodas, tem uma potência acima de 400 cavalos, então é quase o dobro do que você tem aqui nesse EX40 Plus, e lógico, o desempenho também é muito maior. Lá também muda a bateria, que a gente já vai falar desse assunto para vocês. E por ser um carro elétrico, é lógico que, digamos que a transmissão desse carro, ela é como se fosse automática, mas você não tem relações de marcha como em um carro convencional. E principalmente nesse vídeo, onde a gente está falando de consumo de combustível, nesse caso aqui o combustível é eletricidade, né? Mas também entra como um consumo. E quando a gente fala sobre isso, a gente não pode deixar de citar, lógico, o conjunto de baterias. Aqui no Volvo EX40, nessa versão Plus, elas são feitas de íons de lítio e possuem uma capacidade de 70 kWh. Porém, esse é o número nominal, porque o utilizável é de 67 kWh. Isso significa, como todo carro híbrido elétrico, que ele tem uma potência, digamos que máxima, né, da carga da bateria, e enquanto a potência utilizável, como o próprio nome diz, é o que você consegue usar ali realmente no dia a dia. Então é esse número que na verdade vale para a gente fazer o teste. E na avaliação completa eu lembro que eu vou falar para vocês também sobre recarga desse carro. Então a potência em carregamento em corrente alternada, em também corrente contínua. Mas esse não é o único método de carregar um carro 100% elétrico ou até mesmo um híbrido, ainda mais se for plug-in. Plug-in é aquele que você conecta na tomada, né? Assim como os elétricos. Eu me refiro à capacidade de frenagem regenerativa que existe nesses carros com propulsão elétrica. Funciona da seguinte forma: você tira o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio e ele vai começar a inverter a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética, ou seja, de movimento, em energia elétrica. Dessa forma, você consegue ter uma recuperação de energia, você consegue recarregar um pouquinho da bateria. É pouca coisa, a não ser que você pegue um trecho muito longo de descida de serra, por exemplo, aí você vai acabar recuperando bastante energia, né? Mais pelo tempo que você fica recuperando, e também quanto mais você pisa no freio, mais você regenera. Se não for em uma condição dessa, muito específica, no dia a dia você consegue recuperar um pouco, mas te ajuda a se tornar já mais econômico. Principalmente aqui, por exemplo, eu estou freando bastante. Por quê? Porque estávamos numa velocidade um pouco mais alta e eu preciso parar aqui no semáforo. Então nesse momento a gente vê até mesmo ali pelo indicador de energia que esse carro tem no painel de instrumentos, que ele está carregando a bateria, ó. Ele está o tempo todo, desde que eu estou freando.
Nesse tempo, ao invés de gastar, além de economizar, porque eu não estou gastando nada, eu ainda estou recuperando. Então é um sistema bem legal aqui dos elétricos e híbridos. Agora, quando a gente pisa no acelerador, por exemplo, para sair aqui desse semáforo, a gente percebe o efeito contrário. O medidor ele está na parte de energia, ou seja, nós estamos gastando eletricidade para acelerar o carro, né? Se você gosta de dirigir de forma mais econômica, você tem esse auxílio também, né, de ver o quanto você está gastando ou recuperando. Agora, o que me incomoda um pouco no X40 Plus é que você não tem modos de condução. Então você não consegue selecionar, por exemplo, um modo Eco, um modo Sport, um modo Individual, onde você selecionaria individualmente quais dos itens você quer em modo confortável ou esportivo. Não tem nada disso. A única coisa que você tem é o modo Standard, que seria o normal, o padrão, então nem dá para considerar como um modo de condução, e também o Off-Road, só isso. E engraçado que esse carro nem tem tração nas 4 rodas e tem um modo Off-Road, mas não tem o modo Sport, por exemplo. Curioso, né? Outra coisa, eu acho que ele poderia ter modos de regeneração de energia. Geralmente, nos carros híbridos e elétricos, você consegue selecionar a intensidade dessa frenagem automática. Aqui no Volvo, você tem, mas não tem, porque você tem a opção do One Pedal. Só que com esse recurso ativado, vou até colocar aqui para vocês verem, ele freia muito forte. Então, quando a gente vem aqui em condução na central multimídia, ó, One Pedal Drive, ele está desligado. Vou ligar, ó, não pisei no freio, tá? Ó, perceberam, né? Tudo isso ele fez sozinho. E você não tem nem opções para o One Pedal, de deixar ele mais sensível ou menos sensível. E eu ressalto também, muita gente não entende isso, mas quando você pisa no freio, o efeito de recuperação de energia que ele vai fazer é exatamente o mesmo do One Pedal. A diferença é o estilo de condução. Eu não falei sobre esse assunto lá no começo do vídeo para diminuir a repetitividade a cada teste nosso, mas eu preciso falar em todo o vídeo, tá, pessoal? Porque isso é realmente fundamental e o nosso público geralmente é rotativo, é muito novo. O que eu quero dizer para vocês? É sobre a variação que a gente tem a cada teste de consumo e autonomia. Por quê? A gente grava em dias diferentes, porque a gente já testou aqui mais de 70 modelos no canal, e não tem como andar com todos eles juntos ou no mesmo dia. E mesmo que fosse ainda no mesmo dia, você teria uma variação. Porque se eu repetir esse percurso agora, o que eu fiz até agora, se eu fizer ele de novo, muito provavelmente eu vou ter condições um pouquinho diferentes. Por exemplo, um semáforo que eu pego aberto, da próxima vez eu pego fechado. O tempo que eu pego o semáforo fechado. Às vezes a quantidade de trânsito. Embora, se tiver muito trânsito, a gente repita o teste, tá? Justamente para ficar um pouco mais justo entre os carros. Só que no caso aqui dos elétricos, um fator que também influencia bastante é a temperatura externa e o ar-condicionado. A gente deixa sempre o ar-condicionado ligado, porém, se você está num dia muito frio, por exemplo, ele vai gastar mais bateria do que o normal, assim como num dia muito quente. Por isso tem variação sempre, mas fazendo esse nosso padrão no mesmo percurso, ar ligado, dirigindo de forma muito parecida, a gente tem então uma proximidade maior entre os testes e uma redução drástica dessa variação. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, por que você ainda não hypou esse conteúdo? Me explique, tente me explicar o porquê. Eu acho que não tem motivo, hein? Então, por favor, passa os comentários ali pro lado, dá aquela arrastada, que você vai perceber que tem a função de hypar completamente gratuita. Você não paga nada e também nem tempo te toma, porque é super rápido. Agora eu quero falar sobre o peso deste carro. Quando a gente tem modelos 100% elétricos, praticamente todas as vezes eles têm um peso bastante considerável. Isso por conta das baterias, porque elas são muito pesadas. Tanto é que neste carro você tem 2.040 quilos, mesmo nessa versão de entrada que tem um motor só. Aquela versão com 2 motores também tem uma bateria um pouco maior, logicamente ela é ainda mais pesada. E o outro ponto que eu sempre preciso e gosto de citar é o preço. Esse carro custa, nessa versão Plus totalmente elétrica, R$ 329.950. Teve uma redução de preços, inclusive. Uma outra mudança que eu percebi nesse carro, tem algumas, tá? Mas uma delas é que antes, se não me falha a memória, quem já dirigiu os Volvo antigos aí pode até me corrigir caso eu esteja enganado. Quando a gente testou o C40 aqui no canal, também 100% elétrico, assim que você soltava o pé do freio, se eu não me engano, ele já fazia uma pequena regeneração de energia.
você percebia, não muito, tá? Mas você percebia que o medidor ali de energia ficava um pouco mais para baixo na parte de carga. Agora não, se eu paro de acelerar, ele fica realmente no meio, como se ele não estivesse regenerando nada. Talvez seja uma atualização que a Volvo fez. Se a Volvo alterou isso, provavelmente hoje está melhor, né? Mas foi uma coisa que eu percebi. Estamos nos aproximando do final aqui do nosso percurso 100% urbano. Vamos somente estacionar no nosso ponto de sempre, aqui no final dessa rua, para a gente conferir o resultado. Vamos parar ali com cuidado para não ralar essas belas rodas. Acho que aqui está ótimo. Vamos então parar o carro e eu vou desligar ele aqui manualmente, porque esse carro ele não tem chave, tá? Pronto, agora não vai interferir na nossa média de consumo. Vamos lá ver o resultado? E como esse carro não tem um botão de partida, vocês podem ver que aqui fica vazio, basta pisar no freio para ele então começar a tocar a música e ligar o carro em si. Quando a gente clica aqui, ó, percebemos ali o nosso trip único de consumo. Foram 10 km rodados em 22 minutos, foi até um pouco mais rápido do que os 24 a 26 que a gente geralmente leva, e a velocidade média foi de 26 km por hora. O consumo, de acordo com o painel, lembrando o TM e tal, que a gente resetou manualmente, foi de 19,6 kWh a cada 100 km. Considerando que a gente tem aqui uma bateria de 67 kWh, com uma carga completa você faria então 341,8 km. Mas o Inmetro informa pra gente que a autonomia desse carro é de 364 km. Ou seja, a nossa autonomia aqui calculada ficou inferior em relação àquela do Inmetro. Só que como a gente tem um costume de fazer, embora os números não sejam exatos, a gente fez um cálculo manual desse consumo. Então eu posso até mostrar aqui para vocês, ó, que a gente anotou as informações aqui no celular. A gente saiu de lá com 100%, então são aproximadamente 67 kWh da bateria. Por que eu digo aproximadamente? Vocês podem ver ali, ó, que ele mostra ali, por exemplo, 94%, mas ele não está especificando se é 94,1, 0,2, 0,3, então a gente não tem um número exato, tá? É um número próximo, digamos assim. Com base nisso, a gente chegou aqui com 95, agora ele abaixou para 94, porque liga rapidinho o carro, o ar-condicionado ligado, enfim. Então a gente gastou 3,35 kWh para rodar 10 km. Aqui o consumo por cada quilômetro, e a média então a cada 100 km daria de 33,5 kWh. Aí com base nesse consumo, a autonomia com uma carga completa seria somente de 200 km, uma diferença de praticamente 142 km em relação à autonomia considerando o consumo do painel. Como esse nosso número não é exato, sinceramente eu até confio um pouco mais nesse do painel, mas ainda assim é estranho que a gente tenha uma diferença tão grande em relação aos cálculos, né? Mas vamos lá, qual que é a minha opinião sobre essa autonomia aqui do Volvo EX40 Plus? Sinceramente, considerando o número do painel, achei uma autonomia bastante interessante. Ainda ficou abaixo daquela do Inmetro, mas eu preciso lembrar vocês que esse nosso teste de consumo urbano, ele inclui algumas subidas, principalmente aqui mais para o final do trajeto. E isso atrapalha bastante, principalmente os carros elétricos, porque como ele suga a bateria, ele é um pouco mais sensível, digamos assim, a essas aceleradas. E na subida, como eu disse para vocês, você não está regenerando energia. Então, se fosse um trecho com um pouco mais de descidas ao invés de subidas, a gente teria com certeza uma média de consumo bem melhor do que essa. Quem sabe ali uns 16, por exemplo, e parece que não, mas de 16 para 19 a diferença é bastante considerável. A gente fez quase 20, na verdade, aqui na 19,6. Então, por esses motivos e com o ar-condicionado ligado também, o que com certeza prejudica muito a autonomia de um carro 100% elétrico, posso dizer que é sim uma boa autonomia, principalmente nessa versão que tem menos bateria, que a bateria é menor. E eu posso dizer aqui, considerando o consumo do painel, que eu acho até mais confiável, como disse para vocês, que ficou bem próximo de outros modelos elétricos que já passaram aqui pelo nosso canal nesse mesmo percurso e também com ar ligado. Na própria Volvo, a gente tem, por exemplo, o EX30 Ultra, na versão também de um único motor, com 19,3 kWh a cada 100 km, uma diferença de somente 0,3 para o nosso. O Volvo C40 Recharge Ultimate, com 2 motores que a gente testou aqui há mais ou menos um ano, ele fez 19,3 também. E para citar mais um modelo para vocês que a gente testou não faz muito tempo, o Volkswagen ID4 Pro Performance fez 17,24 kWh a cada 100 km. Ou seja, o ID4, por exemplo, ele foi mais econômico, mas como eu disse, existe essa variação de acordo com a temperatura e outros fatores a cada teste.
Então, por esse motivo, eu posso dizer que o consumo e a autonomia aqui do EX40 Plus ainda são bons. Se fosse um trecho mais favorável para o carro, com certeza aumentaria bastante e a gente muito provavelmente passaria desse número informado pelo Inmetro. Mas se eu já expus aqui a minha opinião para vocês, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa autonomia aqui do EX40 Plus. Você esperava mais, menos ou dentro do que você já imaginava? Se você ainda não fez isso, também deixa o seu like aqui embaixo e arrasta os comentários ali para o lado para hypar o vídeo, porque é totalmente gratuito. Também se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.